E aí galera, finalmente consegui trazer um vídeo atualizado pra vocês de como tá o estado da casa. Esse vídeo aí é quando a gente começou a fazer a reforma, vocês podem ver que já tem umas paredes descascadas. A gente ia começar por essa parte. Esse vídeo é mais ou menos um compilado de umas 2, 3 semanas de serviço. Entre essas semanas, minha família da Bahia veio pra cá pra dar uma adiantada no serviço, né? Então eu espero que vocês gostem, e foram 2, 3 semanas transformadas em 16 minutos. Então deixem nos comentários aí o que vocês estão achando, curta o vídeo, compartilhe, dá uma força pra gente aí conseguir terminar essa reforma, né? Porque eu quero me mudar pra minha casa, glória a Deus. Ué. Então, a casa tá nessa situação aí, lamentável, né? A gente começou a dar uma raspada nela, vocês podem ver que uma parte das paredes laranjas já tinha saído fora. A gente começou a fazer essa raspagem aí justamente para ver como é que tava o estado das paredes, porque tinha algumas paredes que vocês têm noção, tinha uns buracos que tava tampado com papel. A pessoa passou um papel, passou uma tinta e tapou o buraco. Então não dava para confiar na situação dela. Eu achei essa parte muito satisfatória de gravar, porque, ai, parece tão fácil vendo assim. Esse negócio deu muito trabalho, porque até tinha algumas partes da tinta que estavam soltas, mas outras você tinha que botar uma força do cabrunco para você conseguir arrancar. Essa aí é o cômodo que a gente vai fazer de quarto de hóspedes, escritório, ateliê. Eu costuro um pouquinho, ele fica de frente para a rua. Então ele tem uma iluminação muito boa, e justamente por ele ficar de frente para a rua, não é uma questão de conforto deixar o nosso quarto lá nos fundos para não pegar muito barulho. É uma rua relativamente movimentada, então a gente decidiu deixar isso daí como escritório. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Isso aí acabou com o meu braço, isso acabou com as juntas do meu dedo. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias, e aí depois que a minha junta do dedo inchou, eu fiquei uns 3 dias sem conseguir raspar. Aí depois eu voltava a raspar e no outro dia tava inchado de novo. E eu tô com o dedo ruim sem conseguir dobrar ele, o dedo do meio da mão direita. Eu tô com o dedo do meio da mão direita travado, que eu não tô conseguindo raspar ele ainda. E uma poeira. Eu me lasquei, fui fazer o primeiro dia desse serviço de raspagem sem máscara. Eu aspirei tanto pó que eu voltei pra casa passando mal, que eu mal conseguia respirar, com uma garganta seca. Aí eu improvisei essa máscara aí com a camisa, né, pra conseguir continuar o serviço, pra tá adiantando. Meus sogros também vieram me ajudar a fazer a raspagem, porque é um serviço muito pesado. Minha sogra aparecendo aí pra poder conferir o serviço, pra ver se tava tudo certo. Ela e o marido dela, quando compraram a casa deles, eles também fizeram a reforma deles sozinhos. Tem bastante conhecimento sobre essa parte, então foi uma mão na roda pra gente aí, dando alguns conselhos do que a gente precisava fazer. A parede tá toda esburacada, não dá pra ver no vídeo porque tá distante, mas eu acho que isso foi coisa de inquilino atrás de inquilino que vai entrando, vai furando a parede. Tinha pessoas que nem se davam o trabalho de tirar a bucha que tinha enfiado na parede, passavam a massa por cima mesmo, daí tocava. Então alguns relevos da parede que eu achava que era uma massa corrida mal feita, alguma coisa assim, era tudo furo. Tinha uma parede aí que, sem brincadeira, tinha uns 20 furos de cima pra baixo, que eu não sei pra que tanto furo nesse quarto. Essa ferramenta aí, ó, eu fiz ela improvisada pra conseguir raspar a parte de cima. Isso dá misericórdia, eu acabei com o meu pescoço nesse dia. Essa daí é a frente da casa, tá com várias tintas pintadas aí na frente. Essa parte de baixo, eu acho que eles tentaram fazer um texturizado com cimento, e aí isso aí a gente vai ter que arrancar com aquela ferramenta, né, batendo assim, mas por enquanto, como até então eu não tinha acesso a ela, eu fui tirando só que eu consegui. Esse daí já é o quarto que vai ser o nosso mesmo. Esse quarto aí, em questão de cor, é o que tava dando menos dor de cabeça, porque o quarto ele tava basicamente branquinho com uma parede roxa. E ele também tava relativamente mais molinho para poder arrancar. Isso aí é finalizado o primeiro dia, como é que ficou. A minha sogra conseguiu arrancar bem a parte roxa aí. Vocês vão ver mais pra frente como é que essa casa parece que vai ficar até mais clara depois que a gente consegue arrancar boa parte da tinta. Esse aí foi finalizando, acho que o primeiro ou o segundo dia de serviço, raspando a parede. Ai, foi uma delícia tirar essa cerâmica daí, tá? Porque isso aí tava me incomodando, porque meu marido falou que a gente não precisava tirar isso antes. Por causa de uma, tava meio solta, eu falei com ele que tinha que tirar tudo, porque senão ia acabar caindo na nossa cabeça isso aí depois. Aí eu consegui arrancar. Dá um oi, mãe. Estamos aqui na luta. Tudo a casa atualizado pra vocês. Opa, foi mal, Silene. Léo, dá um oi aí, Léo. Nós estamos pegados. E aí, voltando pro serviço, né, eu comecei a tentar retirar uns pedaços de massa que tinha ficado na parede ainda depois que retirou a cerâmica, porque não tinha saído por completo. E aí era um serviço que eu tava conseguindo fazer sentada, porque eu não sei como, talvez por ter ficado ajoelhada há muito tempo removendo a parte de baixo da tinta, eu dei um mau jeito no meu joelho. Eu tô toda quebrada. Aí
Aí depois fui, dei uma mãozinha pra minha mãe lá, ela tava na cozinha retirando a tinta verde. E outra, essa cozinha aí, ela tem 3 paredes verdes e uma azul. Vocês acreditam que na parede azul, a tinta que tava descascando tinha um ninho de barata atrás da tinta? Eu já fiquei meio assim quando eu vi as latas de óleo no quintal, quando eu vi a fralda da criança suja, quando eu achei casca de ovo no armário que tava na cozinha, na primeira visita que a gente foi fazer, quando a gente foi retirar ela. Agora uma barata, ninho de barata na parede, aquilo ali me impressionou, sinceramente. Aí raspa, arranca, reboco, tinta, e eu comecei tão empolgada a fazer esse serviço. Nesse meio tempo eu já tava pedindo a Jesus pra acabar logo, porque eu tava doida pra começar a quebrar as paredes. Eu não estou suportando mais. Como a gente ainda não tinha certeza se ia quebrar a parede, porque assim, até então a nossa intenção era dar uma reformada nessa casa pra botar pra aluguel. A gente ficou meio na dúvida se colocaria a casa para aluguel, porque dada a situação da casa, quando fomos de fato, depois que o último inquilino tinha saído, o estrago que tinha feito, a gente pensou que talvez não valeria a pena, porque não queríamos gastar um dinheiro colocando material de baixa qualidade para depois ter que trocar. A gente já queria fazer o investimento colocando as peças que iria ficar. E aí o medo de a pessoa que fosse entrar depois não ter o cuidado, porque infelizmente, né, a gente sabe que não é o caso de todos, mas tem pessoas que infelizmente não têm cuidado com as coisas dos outros, e a gente acabou desistindo dessa ideia depois de algum tempo pensando sobre isso. Decidimos seguir com a reforma, quebrar tudo, inclusive mais pra frente eu vou colocar pra vocês o layout que a gente fez por conta própria mesmo, tirando as medidas da casa, pra vocês entenderem mais ou menos como é que vai ficar a situação. Meu Deus! Não, vai abaixar. 2 vezes por dia, pegar, fazer assim lá daqui em cima e fazer. Venga, meu amor. Vai embora! Eu posso falar isso aqui? Ele um dia, 2 vezes, ele pegou a mão dele, jogou no sovaco, nos 2 sovacos dele, passou no meu nariz, 2 vezes. Aí eu fiquei assim, olhando pra ele, ficou só rindo da minha cara. Aí eu disse assim, rapaz, o que tá fazendo isso aí? Aí eu fui e procurei uma pessoa mais idosa do que eu. Senhor, me diga aqui, até um homem, um velhinho que tem lá. Me diga uma coisa, o que é esse negócio da pessoa passar a mão nos alquicílios e passar no nariz da gente? Eu disse, senhora, para a pessoa ser besta. Para a pessoa nunca esquecer da pessoa. Ou seja, ele fez até isso com você? Ele fez, meu querido, ele fez. Ele fez isso. Ele fez tudo para mim não esquecer ele. Depois dessa gracinha do meu marido aí, com esse vídeo que se eu achar eu coloco aí pra vocês verem também qual foi a referência, caso alguma pessoa não entenda o que foi. A gente continuou fazendo serviço e raspando a parede aí. Toma aí. Vai. Vale lembrar que se vocês forem fazer uma reforma da casa vocês mesmos, lembrem de usar um sapato fechado, porque meu pai acabou deixando um pedaço de concreto cair no dedo dele e quase perdeu uma unha nessa brincadeira aí, tá? Tá bom. E essa é a situação que a casa ficou depois desse dia de serviço aí, né? Conseguimos raspar bem as paredes, ficou faltando só as partes de cima. E aí, como era um serviço que a gente precisava de altura, ou então usar aquela ferramenta que eu improvisei, e ela é muito cansativa de utilizar, a gente pegou e foi fazendo aos pouquinhos. Que coisa é essa engraçada? Essa engraçadinha aí é a minha irmã, que falou que ia vir ajudar na reforma, né? Enquanto a gente estava trabalhando na casa, ela se ofereceu como tributo para poder ficar para fazer o almoço e cuidar dos cachorrinhos, que é o cachorro da minha mãe e o meu, que ficou em casa. Usa outro, vai quebrando aos pouquinhos. Vai, irmão.
pira e não pira. Troca um pouquinho comigo. Não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Daqui a pouco eu vou voltar e deixa eu aproveitar aqui. Então, vou trocar comigo aqui. Ah, pô. É bastante, hein? É? A minha casa, Rogério! Ah, assim, pega ele, frita ele, faz por isso. Ah, eu já vi! Agora trabalha, finge que tá trabalhando, vai. Eu devo admitir que essa foi a parte mais gostosa dessa reforma, foi quebrar as paredes. Oh, meu Deus, depois que eu tirei essa parede do meio, a casa parece que deu uma clareada. É claro. Quebrar ele deu muito mais largura do corredor, que só tinha 74 centímetros. Calculando. Vai com a mão agora, vai no tapa, vai no tapa. Vai no tapa, vai no tapa. Olha. Olha o espaço que nós ganhamos aqui. Conceito aberto, tá? Nessa parte aqui. É isso aí, menina, tudo bom? Lembra que eu comentei com vocês, acho que no vídeo anterior, tinha alguns sofás que a gente já tinha pedido para a prefeitura remover? Então, acabou que não deu certo. E aí, depois disso, meus pais vieram para ajudar a gente, e aí meu pai ficou inconformado com a catinga do sofá. E resolveu que ia dar um jeito ele mesmo. Quanto é que tá esse curso aí, Léo? Quanto é que tá saindo esse cursinho aí? Tá ficando caro, não tá ficando caro. Ué, tu já veio aqui já? A gente foi comprar ali uma luva. Ele tá pagando pra aprender, eu tô ensinando. Dá um oi aí, Léo. Ihu! Trabalha nego, trabalha nego, pra não apanhar. Aí, lembra que eu falei que eu ia colocar pra vocês mais ou menos o design na casa? Pausa aí pra vocês conseguirem ver, tá? A entrada, tem a sala, aí o corredor e o hall, a parede do meio dividindo com closet, cozinha, banheiro, quarto, escritório, ateliê e quarto de visita, tá? Aí vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. A gente não conseguiu abrir a porta do outro lado, o meu sogro foi pedreiro e ele falou que a gente não podia quebrar essa porta da frente, porque senão a parede ia ficar muito fraca. A casa é coberta de laje. A gente subimos a parede do meio antes de quebrar, de fato, a porta do outro quarto. Aí, por enquanto, ficou aí fechada, né? Porque a gente não consegue ter acesso. Antes a gente passava pelo hall que estava aberto. Aí, depois que subiu a parede, o quarto, se esqueceu alguma coisa no quarto, ficou porque a gente só conseguiu ter acesso nisso aí. Hoje, inclusive, dia 25/11, que foi quando eles quebraram a porta. Conforme for saindo, eu trago mais atualizações para vocês, tá?